Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Hoje nós vamos falar sobre fatos, leis e teorias. Então a gente vai procurar nessa aula discutir e entender a diferença entre esses três conceitos e como a ciência trabalha, diferente do senso comum. O que é uma lei, o que é uma teoria, o que são fatos a partir da perspectiva da metodologia científica e como é que isso está organizado dentro de um sistema de produção de conhecimento. Bom, vamos começar primeiro discutindo esses primeiros elementos que vão servir de base para a formação de explicações teóricas, que são os fatos. Tá? E uma coisa bastante importante para nós que estamos iniciando agora na vida universitária e adotando o método científico como uma forma de produção de conhecimento é separar o que a gente entende por fato e teoria e aquilo que eventualmente a gente escuta no dia a dia, que é uma forma de interpretar fatos e teorias a partir daquele conhecimento popular ou do senso comum. Então, geralmente, numa linguagem mais cotidiana, quando se fala de um fato, parte-se da ideia de que é algo que a gente pode verificar e ela é a verdade em si mesma, ela é óbvia, aquilo que qualquer um pode ver e extrair as conclusões daquele fenômeno que foi observado, porque ali já está contido toda a explicação, por mais evidente que ela seja. Então, há essa confusão entre fato como sinônimo de verdades, verdades absolutas. Não que isso sempre ocorra, mas é uma forma que muitas vezes a gente adota a palavra fato como um sinônimo de verdade, o que não vai ser necessariamente a forma que a gente vai tratar de fatos dentro das ciências. Além disso, também é comum que se fale em teorias como se fosse algo produto da imaginação. Então, tipo teorias da conspiração. Não, isso só está imaginando que as coisas vão acontecer dessa forma ou que isso causa tal coisa. E principalmente no momento que a gente vive, de muita circulação de informações falsas. Então, qualquer explicação, seja ela verdadeira, seja falsa, que se apresente como uma teoria para o senso comum, as pessoas podem dizer que, bom, mas isso não quer dizer nada, é só uma teoria. Então existe um pejorativo no sentido de que essa explicação para um determinado fenômeno ela é só uma teoria. Então isso remete a essa ideia de que é fruto da imaginação, é só uma explicação que foi inventada, imaginada, mas não necessariamente corresponde à verdade. A verdade vai estar atrelada ao fato em si mesmo, aquilo que a gente pode ver, e ali vai estar a comprovação última do que é a verdade e o que não é verdade. Bom, já do ponto de vista da ciência, o fato é aquilo que a gente consegue observar de maneira empírica, ou seja, a gente, através dos 5 sentidos, ou mesmo com auxílio de algum instrumento que permita a gente visualizar coisas que não seriam possíveis somente com os nossos sentidos, por exemplo, organismos microscópicos ou mesmo corpos celestes muito distantes da Terra. Então, com o auxílio desses instrumentos, a gente consegue fazer essa observação empírica. E esses fatos eles têm que ser comprováveis, ou seja, tem que ser permitida a repetição dos experimentos para que a gente possa observar esses fatos. Então, o fato ele é uma observação, ele não traz em si mesmo uma verdade absoluta. Ele é algo que a gente coleta da realidade, organiza as informações e vão servir de insumos, vamos dizer assim, para elaboração de conhecimento científico. Já a teoria, ela vai estabelecer as relações entre os fatos, ou seja, qual é a relação e qual a explicação quando há essa relação entre um determinado fato e outros, ou outros, pode ser no plural também. Então esse é o papel da teoria, ou de prover explicações sobre as relações que são observadas, sobre as regularidades de relações que são observadas entre diferentes fatos. Bom, então uma coisa importante que a gente deve ter em mente é que quando a gente fala em teorias, a gente está buscando
a inter-relação entre os elementos que a gente está observando ou entre os fatos. Tá? Então, tanto fatos quanto teorias, tá, eles fazem parte, né, de um mesmo processo de produção do conhecimento, e esses dois elementos têm um único objetivo, que é a busca da verdade. Tá? Ou seja, a verdade ela não está definida pelo fato em si mesmo, nem pela teoria. Na verdade, é a conjugação das duas coisas que leva, né, a gente prover explicações, e a gente passa por um longo processo de testar essas explicações posteriormente para verificar se aquilo faz sentido, né? Ou seja, se explica mesmo, se permite algum tipo de previsão, ou seja, para a gente chegar em um determinado grau de verdade, né? Então a gente não trabalha com verdades absolutas, tá? Mas a gente trabalha com afirmações ou assertivas que explicam a relação entre os fenômenos, tá? E a gente sempre está em permanente verificação, né, se essas explicações elas de fato vão se mantendo ao longo, né, do tempo mediante novas observações, novas condições em que essas observações são verificadas e assim por diante. Tá? Então, a teoria dentro das ciências ela não é uma especulação, né, mas é um conjunto de princípios fundamentais que vai explicar, né, ou que vão explicar as relações entre os fatos que são observados aí de maneira sistemática. Então, como eu já mencionei, né, a teoria ela visa explicar os fatos. Tá? E também é muito interessante que a gente tem esses dois elementos, e a gente pode também pensar que não existe uma teoria sem que ela seja baseada nos fatos. Né? É claro, eu estou colocando entre um parênteses aqui, que são as ciências empíricas, ou seja, aquelas ciências que procuram explicar os fenômenos da realidade, porque a gente tem as chamadas ciências formais. Então, as ciências formais não necessariamente elas começam ou criam, né, os seus teoremas a partir de observação de fatos. Tá? Mas pode ser também. Tá? Que é o caso da matemática, da lógica e assim por diante. Tá? Então, a gente sabe que tem uma série de aplicações, de inspirações no campo da matemática, ou mesmo do desenvolvimento da lógica, que, né, tem essa interação da matemática aplicada, né, da observação de um fato, né, da realidade, que inspira uma dedução lógica do ponto de vista da matemática e assim por diante. Tá? Então eu destaquei aqui a questão das ciências empíricas porque, né, no caso das ciências empíricas, realmente não tem uma formulação de teoria sem que ela esteja baseada, né, na observação dos fatos, entendendo o fato como aquelas observações empíricas, né, que podem ser comprovadas. Além disso, né, a gente também não faz de maneira aleatória dentro das ciências a compilação dos fatos, tá? Sem que a gente tenha um princípio norteador. Então a gente tem um processo de retroalimentação, né? Idas e vindas entre teoria e observação dos fatos. Tá? Ou seja, através da identificação de uma situação-problema ou de algo que exige resposta e de hipóteses, né, ou de explicações prévias que a gente vai selecionar aquilo que a gente vai observar de maneira sistemática na realidade. Então, os fatos a serem selecionados, né, também partem de uma teoria. Ela pode ser uma teoria mais simples, menos elaborada, e à medida que novos padrões, né, ou novos estudos empíricos a partir da observação dos fatos são realizados, a gente pode reformular, redefinir, aperfeiçoar a teoria. Bom, então, quando a gente está falando de ciências, tá, a gente tem uma orientação dos objetos de cada área do conhecimento e a gente basicamente, né, tem duas orientações nessa relação entre fatos, né, e a produção de teoria. Primeiro, que cada área do conhecimento, ciências econômicas, ciências sociais, a física, a química, a biologia, elas vão buscar também restringir a amplitude dos fatos que vão ser estudados, porque não é possível observar tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou delimitando aquilo que eu vou observar. Então a física vai trabalhar, por exemplo, com questões associadas a volume, a energia, a massa, a corpos celestes. Então, mesmo dentro das grandes ciências, física, química, economia, etc., a gente vai ter as sub-áreas, né, as disciplinas específicas que também vão delimitando ainda mais, né,
cada disciplina vai estudar. Então a gente pode ter lá, dentro da química, né, a química orgânica, a química inorgânica, ou na economia a gente tem a macroeconomia e a microeconomia, que vão delimitando, né, os objetos que vão ser estudados. Além disso, né, essa relação, né, essa forma de você delimitar os fatos também define quais aspectos, né, e que tipo de dados vão ser abstraídos da realidade para a formulação de teoria. Então, à medida que eu vou restringindo os fatos, eu também vou restringindo o que eu estou procurando em termos de aspectos, características e que tipo de dados eu vou levantar. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, observando, né, faço um recorte do ponto de vista da biologia, do reino animal, por exemplo, né, então eu faço um recorte, né, não vou estudar outras formas de vida, recorto nos animais e determinadas características vão ser estudadas. Então, a relação, né, de determinado tipo de animal com o seu meio ambiente, então, como se alimentam, como se reproduzem, como é que convivem em conjunto e assim por diante. Tá? Então, também, né, essa separação das ciências, ela também leva a uma definição mais específica do que vai ser analisado e o que a gente vai extrair de dados, né, que vai formar o conjunto de fatos que vão alimentar esse processo, né, seja pelo método indutivo, pelo método dedutivo, como a gente viu na aula anterior, mas que vão alimentar o processo de construção de explicações sobre a realidade. Então, a busca pela verdade, ela passa, né, nesse processo de observação dos fatos e delimitação dos fatos que vão ser estudados e também a construção aí de explicações para as relações que existem, né, de maneira regular entre 2 ou 3 ou mais fatos, né, observados da realidade. Bom, além disso, né, quando a gente pensa em teoria, principalmente, a gente tem, na verdade, a criação de um sistema de conceitos. E os conceitos nada mais são do que símbolos, né, escritos e verbais que são conferidos a ideias generalizadas. Tá? Então, esses conceitos, e aí vocês vão ver no decorrer do curso, né, vários deles, eles vão cumprir algumas funções. Primeiro, né, o objetivo de um conceito é representar os fatos, emitindo aí sua verdadeira concepção, né, delimitando o que a gente quer dizer e qual conjunto de fatos, né, ele vai estar representando. O ideal é que ele seja o mais específico possível, mas a gente vai ter diferentes níveis de abstração. Tá? Então, se eu quero trabalhar de uma maneira mais ampla, mais generalista, então ele vai ser menos específico, para que eu possa comportar diferentes variedades ou especificidades, né, de um determinado fato. Mas à medida que a gente vai avançando, né, para uma pesquisa mais empírica, para a observação dos dados, a gente precisa também refinar um pouquinho esses conceitos, né, para poder enquadrar o que entra em um determinado conceito e o que fica de fora. Bom, além disso, o sistema de conceitos ele serve como um vocabulário científico próprio. Então, para que a gente possa facilitar a comunicação, principalmente, né, não só entre os cientistas de um mesmo país, mas em nível internacional, a gente cria, né, esses conceitos para que a gente tenha um linguajar comum, né, que facilita. Quando a gente fala, por exemplo, dentro da economia, vocês vão ver, quando eu falo de inflação, é um conceito que eu entendo aqui, entendo na China, entendo nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Né? Quando eu falo de fatores de produção, eu já sei que envolvem um conjunto, né, de insumos, recursos humanos, conhecimento, etc., que são aplicados na produção de um determinado bem econômico. Então a gente cria esse conjunto de vocabulários, né, que são conceitos, né, e esses conceitos acabam se tornando universais, né, entre os pesquisadores de uma determinada área do conhecimento. Além disso, o sistema de conceitos ele também serve para expressar relações entre os fatos. Né? Então aqui tem a famosa equação, né, de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né, que é uma relação elaborada pelo Einstein, né, que estabelece essas relações. Né? Então cada um desses termos da equação ele é um conceito, e esses conceitos podem estar interrelacionados. Então a energia é um conceito, massa é um conceito, velocidade é um conceito. Tá? Então também serve, né, para a gente organizar todas as relações que existem entre os fatos.
Além disso, ele vai servir para classificar e sistematizar fenômenos, eventos, características, como na botânica, né? Então a gente tem a classificação, né, dos diferentes tipos, né, de plantas e coisas afins. E, por fim, o sistema de conceitos ele serve para resumir, né, a explicação, correlação ou associação entre os fenômenos que estão sendo observados dentro de uma área de pesquisa. Tá? Bom, além disso, toda teoria ela serve como um resumo do conhecimento. Tá? Então, primeiro, ela é capaz de fazer generalizações empíricas, ou seja, eu sou capaz, através de uma teoria, prover uma série de explicações sobre o que acontece na realidade, e também essas explicações elas têm um certo grau de predição, tá? Ou seja, se eu observar um determinado fenômeno, tá, em determinadas condições, eu vou observar, né, um terceiro acontecimento. Então, essas generalizações, né, elas também permitem a gente tirar conclusões de maneira antecipada, caso, né, um conjunto de fatos sejam observados em determinadas condições, né, as consequências podem ser deduzidas a partir da teoria. Além disso, né, ele vai se conformar num sistema de interrelações entre fatos e mesmo entre explicações. Então, não só tem uma explicação direta entre dois fatos, mas eu posso ter, né, um sistema mais complexo, uma teoria mais sofisticada, que vai explicando aí as relações que são complexas, né, seja no ecossistema, seja nas interações sociais, seja, né, entre elementos físico-químicos e mesmo biológicos, como é o caso dos organismos vivos e assim por diante. Tá? Então, basicamente, a teoria ela também serve como uma espécie de resumo do conhecimento. Bom, algo que a gente já tem dito, né, nas aulas anteriores e nessa aula, que a teoria ela também se propõe, né, a prever fatos. Então, a partir de relações conhecidas entre os fatos, tá, ela se propõe a prever, né, a ocorrência desses fatos, caso, né, as condições sejam observadas novamente. E também ela é capaz, né, de prever novos fatos, né? Ou seja, a ausência de determinadas condições também pode levar a outras consequências. Tá? Então, a partir de uma teoria bem formulada, a gente consegue também extrair conclusões, né, a partir dos fatos conhecidos, mas também o que aconteceria caso, né, fatos novos fossem introduzidos nesse sistema de relação entre as variáveis que a gente está observando. Bom, a teoria ela permite estabelecer, né, tais previsões basicamente de duas formas. Né? Nas condições X, né, Y será observado. Então é uma forma de previsão, né, bastante simples. E também ela pode partir, né, de uma espécie de comprovação de que se comprovamos que X leva a Y na situação A, caso a situação B apresente X, então Y ocorrerá. Tá? Então essa é a ideia, né, ou pelo menos o objetivo de estabelecer uma boa teoria. Né, é ser capaz de fazer a previsão de dados, né, ou previsão de dados ou de fatos, né, a partir de um estudo, de uma organização, né, lógica e baseada na observação dos fatos, né, anteriores, para que a gente possa também ser capaz de fazer predições. Além disso, né, a teoria, quando ela está organizada, uma forma de organização do conhecimento, né, ela revela para a gente aquilo que ela é capaz de explicar, né, ou seja, eu tenho algumas afirmativas, algumas relações de causa e efeito, faço o confronto com a realidade, né, e isso pode ser corroborado, mas também, né, eu posso ir no caminho contrário, né, ou seja, eu tenho situações específicas, diferentes, e que a teoria não dá conta de explicar. Tá? Então, isso também pode ser um indicador, né, do que precisa ser estudado dentro de uma área do conhecimento. Então, aquilo que a gente desconhece, né, ele requer uma atenção especial, tanto da observação dos fatos, quanto da elaboração, né, de leis, que a gente vai ver mais adiante, ou de teorias, né, que deem conta de explicar a ocorrência de determinados fenômenos. Bom, a gente falou, né, desse caminho que, de um lado, de teorização, de, né, observação da realidade, né, essa observação empírica que conforma os fatos.
Mas, por outro lado, né, como a gente tem esse permanente processo de idas e vindas, tá, os fatos também podem, né, ter uma influência sobre as teorias, né, uma vez que elas foram formuladas. Então, a observação de fatos pode iniciar uma nova teoria, né, ou seja, aquela ideia de que os fatos não falam por si, né, embora eles sejam importantes, a teoria ela exige uma observação, uma explicação, uma sistematização das relações de causa e efeito. Tá? Então, os fatos por si só, né, não são suficientes. Né? É diferente daquela ideia do senso comum como a gente colocou no início da aula. Tá? Além disso, à medida que a gente vai confrontando, né, as explicações teóricas com a realidade, né, a gente pode verificar que existem fatos novos, né, que talvez requeram aí uma reformulação ou mesmo uma refutação de uma teoria. Então aquilo que se adotava como uma explicação, ela pode se mostrar falsa quando a gente vai de maneira acumulativa, sistemática, observando a realidade. Tá? E tendo sempre a ideia de que os fatos, né, não provêm conclusões definitivas e completas. Né? Então a gente sempre precisa estar teorizando a respeito daqueles fatos que são observados. E toda a teoria ela é passível de modificação. Então, ou a gente precisa reformular, porque em alguns aspectos ela leva a conclusões equivocadas, ou a gente pode refutar de uma maneira integral. Né? Lembrando que a teoria, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Ela é um conjunto de explicações, não é uma única explicação. Tá? E partes dessas explicações podem ser refutadas e reformuladas. Tá? Além disso, né, essa observação constante dos fatos ela permite ou redefinir, né, as teorias ou esclarecer as teorias. Então, alguns aspectos que são colocados de maneira mais abstrata, né, no campo teórico, à medida que a gente vai a campo para observar as relações sociais, as relações econômicas, ou mesmo, né, aspectos químicos, físicos e biológicos, a gente vai vendo que a gente precisa de um refinamento, né, dessas teorias. Então, também os fatos, né, a observação de fatos, os fatos novos, podem levar, né, um aperfeiçoamento das teorias. Né? Então, esse terceiro tópico diz mais respeito a essa ideia de aperfeiçoar as explicações teóricas que foram elaboradas anteriormente. E também, né, tem o papel de clarificar os conceitos. Tá? Então, quando a gente vai observar os dados, né, aquilo que a gente vai coletar da realidade para confrontar com as explicações teóricas, às vezes o conceito está muito generalista, né, ou não está bem especificado, e a gente não consegue definir, né, o que a gente tem que incluir nas nossas observações e aquilo que a gente tem que deixar de fora. Tá? Então, isso também ajuda a clarificar e especificar os conceitos à medida que a gente parte, né, para um levantamento de fatos, né, que nada mais é do que essa observação empírica que ela deve ser comprovável, né? Ou seja, a gente tem que ser capaz de repetir ou que outros pesquisadores sejam capazes também de verificar aqueles fatos, né, empiricamente. Bom, aqui eu trouxe do livro que eu recomendei para vocês lerem nessa aula, que é uma citação, né? Então aqui é uma citação de uma citação, que é do Kaplan, que ele define teoria da seguinte forma: ela é um meio para interpretar, criticar e unificar, né, leis estabelecidas, modificando-as para que se adequem a dados não previstos quando da sua formulação, e para orientar tarefas, né, de descobrir generalizações novas e mais amplas. Né? Então a ideia é que a gente consiga estabelecer teorias que expliquem o máximo de coisas, né? Ou seja, não uma teoria específica para cada, né? Uma teoria que explique a economia do Brasil, uma teoria que explique a economia americana e de outros países. Tá? Então a ideia é que a gente tenha uma teoria geral, né, que explique, né, o funcionamento dos mercados, o desenvolvimento econômico, o processo de inflação e assim por diante. Tá? Então a ideia é que a gente seja capaz, né, de criar essa teoria, embora no campo das ciências sociais isso é muito mais difícil do que no campo das ciências naturais. E aí a gente falou em leis, né? Então as leis elas funcionam como uma etapa intermediária na construção de teoria. Então até agora a gente definiu o que são fatos do ponto de vista da ciência e o que são teorias. Tá? Então a gente tem essa etapa intermediária que é a criação de leis. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que são as leis dentro, né, do processo aí de construção de conhecimento científico. Bom,
A lei nada mais é do que um enunciado de uma regularidade ou uma declaração de um padrão. Então aqui eu trouxe um exemplo simples, tá? Que a água, tá, entra em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Né? Então se a gente está em uma altitude maior, não necessariamente vai ser a 100 graus, pode ser menos, pode ser mais e assim por diante. Tá? Então vai ter uma variação dessa temperatura. Mas aqui, né, estabelecidas as condições de estando ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus. Tá? Então isso é um padrão, né, que a gente pode observar. Então a gente tem a relação, né, entre duas coisas, né, a mudança do estado da água e a temperatura a que a água foi submetida. Então tem uma relação aqui entre dois fatos, fatos observáveis de maneira... eu posso observar de maneira separada, mas uma coisa causa a outra. Tá? Então isso é uma lei. Tá? Agora, a teoria ela vai descrever o mecanismo, né, que causa a regularidade, né, o padrão observado. Então aqui eu não tenho uma explicação ainda. Né? Eu sei que a água sempre vai entrar em ebulição a 100 graus. Mas o que leva à mudança de estado? Então eu preciso prover explicações. E é a teoria que vai fazer isso. Tá? Então eu trouxe como exemplo também, né, a teoria da gravitação de Newton, lá da física, né, a lei dos corpos, em contraste com as leis de Kepler. Né? Então as leis de Kepler elas fazem afirmativas, né, específicas sobre um conjunto bastante limitado de fatos, né, de relação entre dois fatos, e a teoria da gravitação vai explicar, né, a partir dessas leis, né, como é que funciona a gravitação dos planetas e assim por diante. Então a gente tem que ter em mente que a teoria ela é, na verdade, um sistema, né, de explicações. Então eu tenho relações entre uma explicação aqui e outra lá, né, entre fatos aqui e outros lá. Então ele é mais complexo, né, é como se fosse um conjunto interrelacionado de explicações, né, que vão conter aí diversas leis e que também, né, vão conter aí diversos fatos que foram observados de maneira regular, que geraram, né, esses enunciados, essas leis, e que são ali a base, né, de sustentação da formulação teórica, que vai ser esse conjunto de explicações. Bom, para sintetizar, né, a diferença entre esses três conceitos que a gente abordou na aula de hoje, então basicamente a gente pode dizer o seguinte: bom, os fatos, né, são observações empíricas comprováveis. Tá? As leis são um enunciado, né, de uma regularidade entre os fatos observados. Tá? E a teoria é um conjunto sistematizado de explicações. Então eu tenho na base aqui, né, um conjunto mais amplo, que são as teorias. Acima eu tenho as leis, né, e na ponta eu tenho os fatos. Né? Então cada fato isoladamente, né, ele é uma observação empírica. Tá? Mas o que interessa é estabelecer as relações entre dois ou mais fatos. Né? E quando eu estou no número limitado, né, de regularidades que eu observo entre dois fatos ou mais, né, eu estabeleço alguns enunciados que revelam, né, que declaram qual é o padrão, né, de regularidade entre esses dois fatos. Mas é a teoria que vai prover, né, o conjunto ali de explicações, né, que são as causas que levam, né, a gente observar na realidade aquela regularidade entre os dois fatos. Bom, eu deixo aqui a referência da aula de hoje, que é o livro da Lakatos e Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica. Então, especificamente, esse tema da aula de hoje, vocês vão encontrar lá no capítulo 5. Eu desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.